Sejam muito bem-vindos novamente ao curso de Blockchain, Criptomoedas e Tecnologias Descentralizadas. Hoje num cenário um pouquinho diferente, porque o tema pede, ainda no módulo de Blockchain sem o hype, a ideia é falar sobre privacidade. Então, estou num ambiente mais escondidinho aqui para conversar com vocês. Meu nome é Marco Simplício e sou professor na Escola Politécnica da USP. Os objetivos, então, são falar sobre privacidade e quebra de privacidade em cenários de blockchain e discutir algumas técnicas e ferramentas para aumentar a privacidade dos usuários quando estiverem interagindo com aplicações desse tipo. O foco vai ser em criptomoedas, mas tenham em mente que as aplicações, aqui as técnicas, tudo que a gente vai discutir, se aplicam também a outros tipos de cenários, inclusive cenários que não usam blockchain. Então, uma discussão mais ampla do que a apresentada exclusivamente pensando em criptomoedas. Começando pelo básico, quando você fala em privacidade, o que você pode querer esconder? Bom, em transações, de forma geral, você pode querer esconder as identidades dos usuários que estão transacionando, né, algum grau de anonimato nas transações, a começar pelo quem é o usuário real, né, por trás das transações. Pode ter um identificador ali dentro do sistema, mas eu não quero que esse identificador diga qual é a pessoa. Né? Eu posso, por exemplo, usar um identificador que não é algo óbvio para identificar uma pessoa, como um CPF ou um número de telefone. Né? Uma chave Pix não é um bom identificador para ter algum grau de privacidade, exceto talvez a chave Pix aleatória, que a gente vai discutir um pouquinho mais adiante. E também para quem é o valor, né? E de onde vieram esses valores, ou seja, o histórico das transações, saber por onde os valores passaram. Uma segunda coisa que você pode querer esconder são as quantias, por exemplo, o salário, né? O valor que está sendo pago e o valor que está sendo recebido, quanto de taxa está envolvida na transação. E por fim, metadados. Né? Você pode querer esconder, num cenário de contratos inteligentes, a lógica do contrato. Pode ter algum segredo industrial interessante ali, o contrato faz uma coisa interessante que você não gostaria que seus concorrentes soubessem quais são os detalhes por trás. E por que alguém iria querer esconder essas informações? Né? Qual a necessidade de privacidade em si? E a razão é muito simples, são os mesmos princípios, essencialmente, de um sigilo bancário. Uma empresa, por exemplo, pode querer esconder quais foram as compras que ela realizou, que é uma informação estratégica, né? Não é algo que você quer entregar para o seu concorrente. Pode querer esconder custo, a margem de lucro, qual a lista de fornecedores, ou seja, quais são as pessoas com as quais você interage, outra informação estratégica importante. E salário de funcionários, né? Tem uma questão toda de privacidade de dados pessoais quanto os funcionários recebem dentro da empresa. Para pessoas físicas, está bastante relacionado com esse último ponto, né? Eu quero esconder meu salário, quero esconder as minhas movimentações financeiras, para quem eu mando dinheiro, né? De qualquer pessoa, tanto do governo, da esposa, vai saber. Quais foram os itens que você adquiriu nos últimos tempos, né? Para impedir que alguém crie um perfil de consumo seu, né? Direito a algum grau de privacidade nesse sentido. Há doações que eu tenha feito em algum momento, para um partido, por exemplo, né, o que revelaria uma informação pessoal, que é minhas preferências partidárias, por exemplo. E, enfim, muitas vezes tudo isso é questão de segurança, evitar que alguma pessoa mal intencionada conheça mais sobre o seu lado financeiro e possa explorar isso de alguma forma, né, um sequestro, por exemplo. E, não vamos dourar a pílula aqui, né? Criminosos também têm muito interesse em ter privacidade nas transações que eles realizam, né? Valores de um roubo, de uma fraude, de venda de produtos ilegais, querem esconder que eles estão praticando esse tipo de ação. E também crime de colarinho branco, né? Sonegação de imposto, lavagem de dinheiro. Exemplos desse tipo de coisa é dinheiro conseguido por meio de ransom, né? Aquela ideia de cifrar um computador, né? Um conjunto de computadores da vítima e exigir pagamento pela chave de decifração. Isso é um tipo de coisa que você quer esconder, que você fez isso, né? Porque senão as moedas em si podem ser bloqueadas de alguma forma. Você pode ser rastreado e ser preso pelo crime. E o caso da Silk Road também, que ficou bastante famoso, era um site para venda de produtos ilegais, drogas em particular, obviamente seria do interesse dos donos do site não serem reconhecidos, né? Não saberem quem são os donos, porque senão eles seriam presos e, bom, foram presos. A polícia, né, conseguiu quebrar o anonimato das transações dos usuários, descobrir quem eram as pessoas por trás. Graus de anonimato. Bom, ok, então anonimato é interessante. Como é que dá para conseguir? O quanto de anonimato se consegue? Tem dois grandes grupos, digamos, o anonimato fraco, que é também conhecido como pseudonimato,
É um anonimato conseguido por meio de pseudônimos. Os seus identificadores no sistema não dizem claramente quem é você. Mas você tem um identificador único. Você não muda o identificador, mas ele não é algo como, por exemplo, um CPF, que obviamente dá para consultar em algum lugar quem é o usuário por trás. Usar uma chave pública, né, com uma cara de número aleatório ali, né, não diz quem é o usuário. É um exemplo de pseudônimo que é normalmente usado em sistemas, né, uma chave pública diretamente, ou hash da chave pública. São exemplos de pseudônimos bastante comuns em vários sistemas, em particular sistemas baseados em blockchain. O pró de ter esse tipo de anonimato fraco, com um único identificador, é que dá para construir um sistema de reputação. Você consegue ver todas as transações que foram feitas com aquele identificador e consegue saber se a pessoa tentou fazer alguma coisa errada no sistema. Né? Se ela está há bastante tempo no sistema, sem fazer nada de errado, ela pode ter uma reputação maior do que uma pessoa que acabou de entrar no sistema e já tentou fazer um gasto duplo, por exemplo, dentro do sistema. A parte chata disso é que você, se perder esse anonimato uma única vez, né, o único deslize da sua parte permite descobrir todas as transações que foram feitas com aquele pseudônimo. Né? Então, é menos interessante do ponto de vista de privacidade, né, de segurança em si das transações. E o fato de você ter a mesma identidade participando de várias transações também permite algumas inferências. Por exemplo, o que é ruim, a gente vai discutir já já também, se você fizer todas as transações da sua casa com o mesmo endereço IP ou com endereços IPs de uma mesma região, para descobrir a nacionalidade do usuário, por exemplo, usando esse tipo de o mesmo pseudônimo em todas as transações realizadas. Já no caso de anonimato forte, a ideia é prevenir bem essa relação entre diferentes eventos. Embora várias transações sejam do mesmo usuário, não dá para saber que elas são de fato do mesmo usuário. Nesse cenário, você não vai usar o mesmo pseudônimo em cada uma das transações. Você muda os pseudônimos ou usa truques para esconder os pseudônimos. Vamos discutir o caso do Monero, por exemplo. É um único pseudônimo, mas você esconde o fato das transações estarem sendo feitas com aquele pseudônimo específico. A parte ruim, né, enfim, do ponto de vista de privacidade é melhor, do ponto de vista de construção de sistema de reputação é menos interessante esse tipo de coisa. Normalmente você tem aí então um trade-off, né, um equilíbrio entre preciso de mais privacidade ou gostaria de conseguir construir uma reputação do sistema. Vai depender da aplicação, qual desses dois requisitos, né, conflitantes, eles são mais interessantes. Mas, obviamente, dá para criar um sistema com suporte a ambos, dependendo do cenário. Por exemplo, um anonimato fraco em relação a auditores, pessoas que podem descobrir essas informações todas no sistema, né, são autoridades do sistema, e um anonimato forte com relação a outros usuários. Dá para construir sistemas assim também, híbridos. Em pagamentos, especificamente, comparando algumas tecnologias de pagamentos, Bitcoin e Ethereum eles vão muito mais para o lado de pseudonimato. Né? Você pode até trocar o seu identificador, mas não é um anonimato super forte. Vou mostrar alguns cenários, exemplos práticos de quebra de anonimato no cenário do Bitcoin, em particular, casos reais. E, bom, o que tem, então? As identidades, elas são associadas a pseudônimos. Não dá para saber quem é o usuário por trás de um identificador dentro do sistema. Mas todos os registros são públicos, então dá para ver todas as transações que aconteceram, os valores, de qual pseudônimo foi e para qual pseudônimo foi. Isso dá para descobrir dentro do sistema. E num cenário que você usa exchange, né, as exchanges em geral elas têm uma política de know your customer, tem que saber quem é o cliente. Então, normalmente elas coletam as informações pessoais, elas sabem quais são os usuários de verdade, né, no mundo real, seja pessoa física ou pessoa jurídica, por trás dos identificadores que forem utilizados nas contas. Já os operadores tradicionais, assim, bancos, operadora de cartão, aí é quase que o complemento disso. Os registros das transferências são privados, eu não consigo ver o extrato da sua conta, eu não sei quais transferências foram feitas no seu nome. Porém, as identidades são todas conhecidas pelo operador. Né? Parecido até com o cenário de criptomoedas com exchanges, isso vai acontecer. Né? Todas as transações são conhecidas pelo banco, por uma autoridade, mas não por usuários quaisquer na rede. E, por fim, o que, digamos, traz ao suprassumo hoje de privacidade no cenário de pagamentos, que é o Monero e o Zcash. O que eles fazem é deixar os registros de transferências públicos, então os eventos estão ali registrados, mas o conteúdo todo deles é privado, tanto as contas de origem
como as contas de destino e também os valores correspondentes. Parece mágica, mas sim dá para fazer. Vou tentar explicar, pelo menos em alto nível, como isso é feito na prática. Começando então pelo cenário do Bitcoin, né, que tem menos privacidade, quero explicar o porquê de eu colocar ele, enfim, a literatura colocar ele como uma solução com um grau de privacidade menor do que alguns concorrentes. Primeiro, o identificador da conta é o hash de uma chave pública. Então, já começamos por aí, pseudônimos, não dá para saber quem é o usuário, qualquer usuário pode criar quantas chaves públicas e os hashes correspondentes quiser. Então, em princípio, não dá para saber, eu acabei de criar uma chave aqui, de quem é essa chave? Não dá para saber, eu sei porque eu criei. Mas qualquer outro usuário da rede não tem essa informação de quem que é o dono da chave pública. E, enfim, exatamente por ser um número com cara de aleatório, né? No final das contas não faz nenhuma relação entre o usuário, tem um exemplo aqui no slide, um A, um Z, P1, um EP, e por aí vai. Esse tipo de chave que você vai encontrar no cenário de Bitcoin usa o tipo de codificação base 58, que é essencialmente todos os caracteres maiúsculos, minúsculos e números, exceto por O e 0, né? O maiúsculo e 0, que são fáceis de confundir, e o I maiúsculo e o L também, dependendo da fonte, é fácil de confundir. Removem-se esses dois, então tem-se ao todo 58 caracteres possíveis que não tem absolutamente nenhuma relação com a identidade do usuário. Vocês vão lembrar de como são feitas as transações, né? Aqui eu estou dando nomes, né? Para não ter que ficar colocando esses pseudônimos. O Zé, quando ele quer transferir alguma coisa, um certo valor aqui de uma moeda para o Bruno, o que ele faz é dizer, olha, eu tenho essas moedas aqui de 04 e 06, estou assinando digitalmente, passando para esse outro pseudônimo, que é o pseudônimo do Bruno. Quando o Rafa quiser fazer uma transferência para o Bruno, mesma ideia, tenho aqui uma moeda, estou assinando que eu quero mandar para o Bruno. E quando o Bob quiser fazer uma transferência para o Diego, ele junta aí algumas moedas, 03, 05, 03, somando no total o valor de 1.1 e manda para o Diego. Se eu olhar no Bitcoin, né, todas as transações que foram feitas, eu consigo ver que o Bruno tem 2 moedas e que o Diego tem 1.1 moedas. Eu não sei quem são as pessoas, mas eu consigo ver aí os saldos relativos a cada um dos pseudônimos que estão registrados no sistema. Para conseguir mais privacidade, a primeira coisa que normalmente é recomendado se fazer é usar identificadores distintos para cada uma das transações. Por exemplo, o Bruno, ao invés de ele usar o mesmo pseudônimo quando ele vai receber moedas do Zé e do Rafa, o que ele faz é passa um pseudônimo, Bruno, para o Zé e um outro pseudônimo, Breno, para o Rafa. Então, uma pessoa olhando a rede, ele vai achar que, poxa, então o Bruno tem uma moeda e o Breno tem uma outra moeda. Não dá para saber a priori, né, olhando aí o conjunto de transações realizadas, que o Bruno e o Breno são a mesma pessoa, né, ou a mesma dupla sertaneja, se for o caso. E o Diego, enfim, só fez uma transação, dá para saber todas as transações que foram feitas para ele. Então a primeira coisa é essa, usa diferentes pseudônimos. E não é só no caso de recebimentos diretos que você pode fazer isso, né? Você pode também fazer no caso de troco. Então o Diego, se ele quiser mandar uma moeda para Nanda, fazendo referência àquela 1.1 moeda que ele recebeu do Bob, ele vai ter que mandar uma para Nanda e receber o troco. Ao invés de colocar Diego como sendo o nome, né, o pseudônimo que vai receber o troco, ele pode colocar um outro pseudônimo, né, Diogo, e pronto, do ponto de vista da rede, parece que o Diego consumiu todas as moedas dele e o Diogo é quem, na verdade, tem o valor de 0.1, a moeda que foi o resultado do troco. Isso aqui esconde um pouco as transações, contanto que você tome alguns cuidados adicionais. Ocultar seu endereço IP fazendo as transações, porque senão dá para olhar pelo histórico de IPs que Diego e Diogo são a mesma pessoa, né? Afinal de contas, é o mesmo endereço IP que está acessando os fundos correspondentes. Então, fazer transações em blockchains como o do Bitcoin usando o Tor é praticamente uma necessidade. A gente vai discutir o Tor com mais carinho ainda dentro dessa disciplina. Essencialmente, o que ele faz é esconder os endereços IPs dos usuários que estão interagindo com a rede. Segundo ponto, não usar o intermediário. Se você usar uma exchange, por exemplo, que tem uma política de Know Your Customer, né? Conheça o seu cliente, ele vai coletar um monte de informações sobre você e ele sabe quais são os seus pseudônimos, como eu já tinha afirmado anteriormente. Então, enfim, para ter privacidade de fato, não usar algum intermediário, a não ser que você confie no intermediário, né? Enfim, privacidade em relação a quem é importante. Se você quiser usar um intermediário, não tem problema nenhum, você está reduzindo o seu anonimato em relação a esse intermediário.
E ainda assim é longe de ser perfeito, mesmo usando todas essas táticas para tentar esconder as informações de quem está transacionando com quem, ainda assim dá para chegar a algumas inferências sobre quem são os usuários que estão se escondendo por trás dos pseudônimos. Por exemplo, uma primeira heurística que pode ser utilizada é o fato de terem duas transações com origens distintas indo para o pagamento de uma mesma pessoa. Aqui no caso, o Bruno e o Breno pagaram para Nanda. Será que o Bruno e o Breno não são a mesma pessoa? Né? Em blocos ah, próximos uns dos outros, teve essas duas origens distintas pagando para esse mesmo usuário. É possível, né? Não é certeza, mas é uma boa possibilidade, que Bruno e Breno sejam a mesma pessoa e eles tiveram que juntar, né? Ele teve que juntar duas moedas distintas que ele tinha para pagar para Nanda. Então, dá para tirar uma inferência de que Bruno e Breno são o mesmo usuário. E no cenário de troco tem algumas heurísticas também que são coisas do tipo, poxa, mas a Nanda já existia no sistema, inclusive recebeu moedas no passado. Agora, esse novo usuário, Diogo, ele acabou de ser gerado, recebeu um valor pequeno, menor do que o valor que a Nanda recebeu, é um valor quebrado, né, bem diferente, ali, o valor da Nanda é cheio, Diogo 0,1, né, só o restinho da transação, menor que as entradas correspondentes, então tem cara de ser troco. E quando é troco, é provável que seja o mesmo usuário que está por trás, certo? Então, algumas heurísticas podem ser utilizadas para quebra de anonimato. É perfeito? Não é, mas é razoável. Né? Tem o caso de um estudo acadêmico, né, de 2013, tem aqui a referência, se vocês quiserem dar uma olhada, que foram identificados conjuntos de transações que satisfaziam algumas dessas heurísticas. Ao todo, 3 milhões de conjuntos usando só essas duas heurísticas, e 2.200 deles foram de-anonimizados. Aí você pensa, pô, 2.200, né, nem 1% desses 3 milhões, que porcaria. É, mas isso correspondia a 15% do valor total da rede do Bitcoin na época. Então, poucos usuários, mas muitas transações, dava para quebrar e descobrir quem eram algumas entidades fazendo as transações, né? O Mt. Gox, o Bitcoin 24, o Bitcoinica, vários grupos foram de-anonimizados, dava para saber todas as chaves correspondentes a esses grupos. E aí, enfim, a descoberta de quem era, né, quem estava por trás, tinha muito a ver com interação com outros usuários da rede que em algum momento receberam a informação de que essa chave pública pertence a esse usuário. Obviamente, se eu vou fazer uma transação com você, né, você vai me pagar por um serviço que eu prestei para você, vai me pagar em criptomoedas. Eu passo para você uma chave pública e você sabe que essa chave pública corresponde a mim. Por quê? Porque eu falei para você, para você poder me pagar. Então, usando esse tipo de informação, dava para saber quem era o usuário por trás. Né? Enfim, a clusterização, né, essa descoberta de conjuntos, já é uma certa violação de privacidade, embora não tão forte. Descobrir quem está por trás, usando informações fora do blockchain, é possível também para uma quebra mais robusta do sigilo das transações. E, bom, isto é levado em consideração em sites que são de alguma forma avisados, tá? Então não é puramente acadêmica essa questão de você fazer de-anonimização. Sites como Wikileaks, por exemplo, antigamente tinha um único endereço de Bitcoin e isso facilitava o rastreio dos doadores para o Wikileaks. Por que isso é um potencial problema? Não sei se todo mundo conhece o Wikileaks, mas é essencialmente um site para whistleblowers, né? Pessoas que querem contar que algo de errado está acontecendo, mesmo que o patrão, por exemplo, não queira que isso seja divulgado. Então, ficou famoso em particular com denúncias de crimes de guerra que aconteceram em intervenções dos norte-americanos no Oriente Médio. Né? Teve questões no Bagdá, questões na guerra do Afeganistão, tortura, operações meio desastrosas que o pessoal queria varrer para debaixo do tapete. O Wikileaks escancarava para o mundo conhecer. E, bom, por fazer isso, ele foi meio considerado um site quase que terrorista, né? Enfim, e pessoas que apoiam esse tipo de site e também consideradas não muito amigas dos americanos. Né? Para entrar nos Estados Unidos, você fez uma doação para o Wikileaks, isso é conhecido, muitas doações para o Wikileaks, isso pode ser um problema. Então, para aumentar o grau de privacidade, né, dos doadores, não estou nem entrando no mérito se é um site bonzinho ou mal, o ponto todo é que é um site visado, tem interesse em dar privacidade aos doadores e as moedas que a ele pertencem,
Eles pararam de usar um endereço único e passaram a criar um novo endereço a cada uma das transações realizadas, né? Então, faz sentido que eles queiram fazer isso, aumentar o grau de privacidade. E tem empresas especializadas em rastrear transações em blockchains para fazer estatísticas diversas, né? Empresas que valem bilhões, inclusive Chainalysis, a CipherTrace, Elliptic, são várias empresas que observam as transações que acontecem em diferentes blockchains, né, em diferentes criptomoedas e trazem informações de negócios potencialmente relevantes. Então, teve aqui uma notícia sobre a lavagem de dinheiro, que aumentou 30% no ano de 2022. Como é que a pessoa sabe disso? Né? Analisando os dados que estão acontecendo dentro, as transações que estão acontecendo dentro de blockchains de criptomoedas. E uma outra, essa aqui é em 2022, referindo-se a 2021, descobriu-se que brasileiros estão entre os que mais lucraram com criptomoedas. Né? Foi a Chainalysis que deu essa informação. Pô, como é que ele sabe que é um brasileiro se as moedas são anônimas? De de-anonimizaram. Dá para saber com esse tipo de análise, né, inferências diversas feitas em cima de blockchains. Por isso, privacidade é relevante. E se você está preocupado, então, com esse tipo de análise, né, que é aumentar a privacidade no sistema, você está no lugar certo. A ideia aqui é exatamente discutir técnicas de privacidade, começando com uma mais simples, que é conhecida como mixing. Aqui não é restrita a cenário de blockchain, é usada, por exemplo, em cenário de eleição para quebrar o vínculo entre eleitor e o voto dele, né, dando sigilo ao voto. Aqui dá para fazer a mesma coisa com usuários e as transações feitas por esse usuário. Então, o cenário é o seguinte: eu tenho 3 usuários aqui, A1, B1 e C1, cada um deles tem uma moeda, e eles querem esconder o rastro dessa moeda. Pode ser, por exemplo, porque o A1 conseguiu essa moeda de forma ilegal, né, por meio de um ransom, e ele não quer que seja associado a essa moeda aqui é de ransom, e eventualmente usuários não aceitem essa moeda no futuro. O B1 ele quer esconder o fato da moeda pertencer a ele porque ele está fazendo ocultação de patrimônio. Então, nesse cenário, se um juiz souber que aquela transação, né, que aquela moeda pertence, é um caso de ocultação de patrimônio, ele pode exigir que todos os usuários na rede não aceitem aquela moeda, ela não pode ser transacionada sob o risco de alguma pena qualquer. E o C1 está nessa de alegre, né? Gostei desse negócio de mixing, que confundiu o que era, achou que era um shake, alguma coisa do gênero, e resolveu entrar na parada. Então temos 2 moedas aqui sujas e uma moeda limpa. O que eu vou fazer? Vou misturar as moedas sujas com as limpas. Como? O que vai acontecer é que o A1, B1 e C1 colocam as moedas deles à disposição do mixer, então eles fazem a transferência para o mixer, e falam: mixer, olha, quando na saída, aí você retransfere essa moeda, por favor, para esses outros pseudônimos. Né? E isso é fora do blockchain, tá? Isso não é registrado em lugar nenhum, é uma conexão direta com o mixer falando: olha, o A1 falando, né? Ó, manda para esse endereço A2. O B1 fala: ó, manda para o B2. O C1 fala: manda para o C2. Do ponto de vista do usuário externo, não dá para saber, né? A1, B2, C2, são todos pseudônimos, né? Números com caras de aleatório. O mixer sabe qual é a correlação e o que ele vai fazer é juntar essas moedas, né? Enfim, na saída do mixer, ele faz a transferência para o B2, para o C2 e para o A2 de forma embaralhada. Uma pessoa externa olhando isso aqui, ó, qual que é a moeda é do A1, qual que é a moeda que era do B1? Não dá para saber. No final das contas, o que você fez foi lavar dinheiro sujo ou talvez sujar dinheiro limpo, né? Se alguém quiser bloquear a moeda do A1, era o cara do ransomware, por exemplo, ele vai ter que bloquear a moeda dos 3, né? Tanto do A2, quanto do B2, quanto do C2. Então fica difícil fazer vários bloqueios por todos os caminhos, porque você não sabe qual que é a moeda específica que você está bloqueando. Para bloquear um usuário, você tem que bloquear vários. Tenha em mente que mixing, o uso de mixers com criptomoedas é considerado ilegal em alguns países, né? Então, se você quiser operar legalmente, melhor você não entrar nesse tipo de coisa, exatamente porque você pode misturar sua moeda com moedas sujas, né? Moedas que precisam ser bloqueadas de acordo com a legislação de algum lugar. Se você vai mais para o lado de anarquia, isso aqui é lindo, né? Esse tipo de técnica, né? Eu vou mostrar mais avançadas. Mas enfim, sem entrar no mérito de juízo de valor, isso aqui dá mais privacidade ao misturar diferentes moedas entre si. Mas tem problemas, né? Este mecanismo, em particular, tem alguns problemas.
O Mixer pode de-anonimizar os usuários, ele sabe quem são A2, B2 e C2. Então, ele pode entregar essa informação para as autoridades competentes, né, mediante um pedido qualquer. O Mixer pode cobrar taxas, né? Enfim, afinal de contas ele está provendo o serviço, nada mais justo que ele cobre taxas. Mas, enfim, você pode querer evitar taxas. Então não é ideal usar esse servidor, essa coisa centralizada que pode fazer a cobrança correspondente. Mas mais importante de tudo, o Mixer pode roubar seus fundos. Afinal de contas, o A1, B1 no seu fizeram a transferência para o Mixer na promessa de que o Mixer fizesse as transações para 2, B2 e C2. O Mixer pode simplesmente desligar o servidor e ir para as Bahamas. Então, cuidado com esse tipo de coisa, mixing com servidores centralizados em si. E aí, para evitar essa característica, no mínimo desagradável de mixer centralizado, surgiu o conceito de mixing sem mixer, né? Vamos tirar essa entidade centralizada que pode roubar os fundos dos usuários. Tem algumas soluções que fazem isso, CoinJoin e Tornado Cash são dois exemplos. Ao invés de ter um ponto centralizado para onde você vai mandar as transações e vai fazer o mixing, eu vou usar um canal público, simplesmente. Vou mandar mensagens para esse canal público, onde eu digo quantas de moedas eu quero misturar e dou um jeito de passar os endereços correspondentes, né, para onde essas moedas vão ser transferidas de forma a preservar a privacidade, né, onde que vai ter a mistura. Então, vamos lá, vai funcionar assim. O que eu vou conseguir fazer de mix é o mínimo entre os diferentes usuários que querem colocar valores no sistema. Então, o A1 quer colocar 7 moedas, o B1 quer colocar 4, o C1 quer colocar 3. O mínimo entre esses é o valor 3. Então, o A1 vai falar, topo 7 moedas, e o que não conseguir entrar no mixing, manda para o endereço A3, que eu controlo, então tudo certo. O A3 é conhecido, fica em aberto na rede. O B1 manda o troco para o B3, o C1 manda o troco para o C3. E, nesse mesmo canal, o que o A1, B1 e C1 falam é qual é o endereço escondido, né, o endereço sem vínculo com eles, que vai ser utilizado para o envio desse valor 3, né, o mínimo, entre as moedas. Então, o A1 informa o A2, o B1 informa o B2, o C1 informa o C2. Esses valores são desvinculados da transação original, né? Não dá para saber que o A2 está relacionado ao A1, B2 ao B1 e o C2 ao C1. É simplesmente naquele mesmo canal alguém, né? Não se sabe quem, está usando o Tor, escondendo o endereço IP, está dizendo, olha, esse aqui é o endereço para onde deveria ser mandado esses valores como parte do mix. Obviamente, se um espírito de porco chegar e falar, olha, manda para o D2. A transação não vai ser executada pela seguinte razão. Tanto A1 quanto B1 quanto C1, eles têm que assinar a transação dizendo que está tudo certo. Então, no final das contas, eles vão ver, esse conjunto aqui está com A2, B2 e C2. Legal. Estou vendo, estou vendo que está o A2 ali, eu assino. Eu, B, estou vendo que está o B2 ali, eu assino. Eu, C, estou vendo que está o C2, eu assino. Se tiver alguma coisa esquisita aqui, né, não está o endereço do A2, o A1 não vai assinar. É uma coisa esquisita com essa transação. Né? Cancela-se, vai para outro canal, sem pessoas tentando fazer o roubo das moedas e vamos em frente. Então, assim, como não dá para fazer a transação se alguém tentar fazer o roubo, é improvável que alguém fique enchendo o saco, a não ser queira fazer um ataque de negação de serviço, né? Impedir o mixing de acontecer. Na prática, achando-se um canal sem alguém só tentando atrapalhar a comunicação, isso aqui vai funcionar, os três assinam e pronto. Agora as 3 moedas, né, os valores de 3 moedas correspondente ao A2, B2 e C2, não dá para saber se veio do A1, do B1 ou do C1. As moedas estão misturadas entre si. Os trocos não estão, você pode entrar com o troco depois numa nova transação de mixing para tentar consumir todo o valor correspondente, né? Misturar ele com outras moedas para impedir o rastreio de relação 1 para 1 entre as entradas e as saídas. Problema com isso, além do ataque de negação de serviço, que nem é uma coisa super relevante, né? Enfim, corta a internet da pessoa, se você quiser impedir as transações de acontecer. O problema técnico disso aqui é principalmente que vai envolver interação entre os usuários, né? Os usuários precisam ficar vendo se o bloco construído está correto, aí cada usuário precisa ficar esperando o outro assinar, enfim, dá um certo trabalho. Mais do que isso, pode ter usuários, digamos, impacientes. Está demorando muito esse mix, eu vou gastar minha moeda em outro lugar. E enquanto ainda está, os usuários todos do Mixer
do mixing, né, participando do processo de mixing, eles estão vendo se as transações estão corretas, um dos usuários vai lá e gasta a moeda. Quando os usuários fossem tentar consolidar, né, o mixing no blockchain, vão ver que não, mas espera aí, esse usuário aqui não tem fundos, esse mixing é todo inválido. Então você invalida o mixing simplesmente porque um usuário gastou as moedas que seriam misturadas nesse contexto. Né? Moedas gastas não podem participar de um mecanismo de mixing. E além disso, as quantias que são transferidas elas permanecem públicas. Então você aumentou um pouco a privacidade aí, né? Não tem um mixer, mas ainda dá para ver todos os valores sendo transacionados. Não é exatamente o máximo grau de segurança que você pode conseguir. Infelizmente, dá para fazer melhor, dá para aumentar o grau de privacidade com alguma criptomágica envolvida. São mecanismos de criptografia razoavelmente avançados que podem ser utilizados. Um deles é chamado de assinatura em anel, é usado, por exemplo, no caso do CryptoNote. O que é um anel? One ring to rule them all. One ring to find them. Não estou falando desse tipo de anel. É um anel no cenário de criptografia. O anel é essencialmente um grupo contendo usuários, né? Cada usuário tendo um par de chave pública e privada correspondente que só eles conhecem. O que vai acontecer é que quando alguém fizer uma assinatura usando uma dessas chaves privadas, né, o RI, ela não pode ser vinculada ao usuário I. Não dá para saber a qual usuário pertence aquela assinatura. Sabe-se que é algum usuário do anel, mas não qual usuário do anel. Por que isso? Porque a verificação da assinatura ela é feita usando um conjunto de chaves públicas, não é feita usando a chave pública específica que fez aquela assinatura. Então, no final das contas, pode ter sido gerada por qualquer um dos usuários do anel. E aí, quanto maior o anel, maior a privacidade correspondente que você vai ter. Né? Um anel com 2 usuários tem 50% de chance de ser um deles que fez a assinatura. Um anel com 1000 usuários tem uma chance em 1000 de ser aquele usuário específico. E o legal é que o anel ele pode ser definido pelo signatário. Né? Quem está fazendo a assinatura, ele diz quantos usuários ele quer incluir no anel e as pessoas que forem incluídas, né, as chaves públicas que forem incluídas, nem precisam saber que a chave pública delas está sendo incluída nessa transação. Né? Ele simplesmente pega as chaves públicas quaisquer e cria essa assinatura em anel para deixar claro que é um de nós. Qual? Não vou dizer. Mas aí você pensa, poxa, está esquisito. Isso então permite que um signatário roube os recursos de outro usuário, né? Porque, enfim, afinal de contas, ele está assinando como sendo qualquer usuário do anel. O que impede ele de fazer duas assinaturas distintas, falando que os usuários desse anel aqui, então, o conjunto de moedas desses usuários do anel estão sendo transferidas. Por que eu não posso fazer isso? Simples, porque duas assinaturas feitas com a mesma chave privada, elas são detetáveis. Então, se eu sei uma chave privada do anel, eu consigo fazer uma transação em cima daquele anel. Não consigo fazer duas transações, porque se eu tentar fazer isso, é detetável que foram usadas nessas duas transações uma mesma chave privada, né? A mesma assinatura. Parece muita mágica para ser verdade? Bom, pode até parecer, mas a criptografia que está por trás é bastante robusta. O próprio Monero, desde julho de 22, está utilizando exatamente esse tipo de estratégia para dar privacidade aos endereços de origem de transações. Na prática, no Monero, todos os usuários têm uma chave fixa, né? Enfim, você pode até ter mais de uma chave, mas as chaves específicas usadas no sistema, elas são fixas quando elas participam de transações diversas. E aí ele está utilizando transações usando assinaturas em anel, né, baseado no protocolo do CryptoNote, com um anel de pelo menos 16 usuários, exatamente para dar privacidade para, não, mas de quem que veio essa transação? Qual desses endereços que está fazendo a transação de fato? Funciona assim. Se você quiser fazer uma transação com um anel de tamanho A, você escolhe A-1 transações passadas, elas vão funcionar simplesmente como iscas dentro do sistema, né? A outra uma transação para dar o A dentro do anel. Essa transação é a única que você sabe a chave privada correspondente. As outras todas é de algum usuário, nunca foi contatado, nem sabe que a transação dele está sendo incluída nessa sua transação como isca. E o que você faz é gera assinatura em anel para esses vários usuários. Dá para verificar que essa transação foi feita por um dos usuários, né? Não dá para saber
qual, e então o conjunto, né, de valores correspondente a essa chave privada, ele é consumido. E o usuário não consegue gastar duas vezes a mesma moeda, né, usar duas vezes a mesma chave privada para fazer a assinatura, simplesmente porque isso pode ser detetado. Uma pergunta justa: ué, mas então quer dizer que o usuário pode consumir as minhas moedas? Que fique bem claro, ao colocar as transações isca no anel, não dá para consumir o recurso das iscas, né? Não seja a chave privada da isca. Então, o que está ali é simplesmente para não dar para saber, para alguém que estiver verificando a assinatura, qual dos valores foi consumido. Né? Foi só um que foi o meu, necessariamente eu não consigo consumir valores de terceiros. Inclusive, os terceiros que tinham ali moedas nas transações que foram incluídas como isca, né, dentro da minha transação, eles podem transacionar no futuro sem absolutamente nenhum problema. Eles escolhem as iscas que eles bem entenderem, de qualquer moeda ainda não gasta, colocam dentro do anel, fazem a assinatura correspondente àquele valor, né, com a chave privada correspondente, não vai ser gasto duplo, é a primeira vez que ele está sendo consumido de verdade, né, por mais que ninguém consiga enxergar isso, a criptografia garante que é uma nova transação, não é um gasto duplo e problema resolvido. Ele pode transacionar normalmente sem ser afetado pelo fato da transação dele ter sido usada como isca na minha transação. Então, isso permite esconder os endereços de origem, por mais que eles sejam fixos. E o Monero vai além. Não só ele esconde os endereços de origem, mas também os endereços de destino, usando os chamados endereços furtivos, stealth, ninja. Na prática, isso funciona assim. Cada usuário tem dois pares de chaves pública e privada, não é só um parzinho. Um par é chamado de par de visualização, a chave A minúscula é a chave privada e a chave A maiúscula é a chave pública. E o outro par é chamado de chaves de transação, é que de fato consegue movimentar os valores, que é o Bzinho minúsculo, chave privada, e o B maiúsculo, a chave pública. Tem aqui um protocolo, chama de DKSAP, não vou entrar nos detalhes dele, não é o objetivo aqui entrar no detalhe criptográfico que está por trás, pelo menos não nessa aula. Que é a ideia? Então, a posse do A permite saber se uma transação qualquer registrada no Monero, é destinada a um usuário U específico. Isso que é a parte meio maluca. Alguém faz uma transação para você, você não sabe se ela é para você, até você fazer um teste com relação a ela, já mostro qual é o teste. E a posse do par A e B, né, o minúsculo, ter as duas chaves privadas, é o que permite gastar os valores recebidos para essas correspondentes a essas transações, né, os valores que U receber. Para você gastar eles, você precisa tanto do Azinho quanto do Bzinho. Por que isso? A transação ela tem dois valores, dois pontos, né? Enfim, tem dois. Além de outros itens, ela tem dois pontos importantes, o R e o D. O que vai acontecer? Quando você vê uma transação sendo realizada no Moneros e você quer saber se essa transação é para você, o que você faz é o seguinte: pega o D dela e verifica se o hash do seu A, né, a sua chave privada de visualização, multiplicado pelo R, que também está na transação, somado com o seu B, que é a chave pública de transação, eles batem com o valor de D. Se bateu, a transação é para você. E aí, então, qual que é a chave para fazer as transações? Foi essa coisa maluca aqui desse D. A chave para fazer as transações é o hash da sua chave privada de visualização, o Azinho, vezes o R que está ali na transação, mais o valor B, que é a sua chave privada de transação. Então, se você, sem entrar nos detalhes também matemáticos disso aqui, se você for ver, a única pessoa que consegue calcular a chave privada para poder fazer a transação é a pessoa que tem o Azinho e o Bzinho. Né? O R é público, função de hash é pública também. A chave privada para poder gastar o dinheiro precisa de Azinho e Bzinho. Já para saber se a transação é sua ou não, pode olhar ali a equação, a única coisa que é necessária é o Azinho. E quem não tem o Azinho não consegue saber. Eu ver um D ali, para quem que é esse D? Eu vou testar com o meu Azinho. Vai ver, meu Azinho, meu Bzão. Né? Vai ver que não é para mim. Para quem é? Não sei, tenho a menor ideia. Eu sei que não é para mim. Então, ele esconde também os destinos correspondentes às mensagens. Só o destinatário de fato consegue saber que é para ele aquele valor. E, bom, já que escondemos endereços de origem, endereços de destino, vamos esconder valores também. E como é que é feita, então, essa mágica? Na verdade, é uma combinação de três mecanismos criptográficos: compromisso de Pedersen, ring CT
e bulletproofs. Sem entrar nos detalhes do que cada um deles faz, vamos primeiro fazer uma analogia. Pensa assim, o que você precisa ter certeza no sistema de pagamentos, né, de criptomoedas, de transações financeiras, é que não estão sendo geradas moedas do nada, nem sendo destruídas moedas sem ter um bom motivo para isso dentro da transação. Né? O dinheiro move-se de lugar, ele não é nem criado nem destruído. Como é que dá para fazer isso sem ver o dinheiro sendo transacionado? Bom, você pode fazer uma coisa assim, todo mundo da rede fica olhando uma caixa, né, um biombo, onde entram os usuários que vão fazer as transações. Então, eu tenho aqui um certo conjunto de moedas, eu quero pagar para um certo usuário. Eu entro com essas moedas no meu bolso, dentro desse biombo, ninguém está vendo, eu pago as moedas correspondentes e nós dois saímos do biombo, cada um com as moedas que nos são devidas. Em nenhum momento eu falo quanto que foi pago. O que dá para ter uma garantia é que dentro daquele biombo não tinha lá uma impressora de dinheiro, então não foi gerado dinheiro do nada, e não tinha nada para destruir as moedas, então também não foram removidas moedas do sistema. É isso que essas três construções acabam dando como garantias, os compromissos de Petersen. O que eles fazem é esconder os valores correspondentes à transação, só que eles permitem cálculos matemáticos em cima desses valores. Então dá para saber que, por exemplo, a soma do conjunto de entradas é igual à soma do conjunto de saídas. Não foi destruído nem gerado dinheiro em momento nenhum, simplesmente fazendo essa soma sem saber os valores correspondentes. Dá para fazer essas relações entre entradas e saídas. O que o Ring CT faz é garantir que uma certa transação foi inteiramente consumida. Por que isso é importante? Lembra que quando eu escondi os endereços dos destinatários, o que eu estava fazendo era criando uma chave privada para cada uma das transações. Os identificadores do Monero são fixos, mas eles não são as chaves correspondentes para fazer as transações. O que eu vou fazer aqui é uma transação inteira foi consumida. Portanto, aquela chave privada correspondente, ela deixa de ter qualquer utilidade na rede. Né? Afinal de contas, ela não está associada a nenhum valor não consumido ainda. Então, você tem garantias de que aquela transação foi inteira consumida, a chave foi inteira consumida. O cara, se tentar fazer uma nova transação em cima daquilo, dá para identificar uma tentativa de gasto duplo e ele pode descartar aquela chave. Afinal de contas, não tem recurso nenhum por trás dela. Então, não dá para saber qual das transações foi consumida, mas dá para saber que uma delas foi consumida inteiramente e que o cara que consumiu sabia a chave privada correspondente. E o terceiro do Bulletproofs é para garantir que não tem nenhum tipo de maracutaia em que alguém saia com valores negativos. No final das contas, quando você soma as entradas e as saídas e vê que dá zero, espera-se que, obviamente, as moedas tenham sido redistribuídas. Na verdade, nenhuma transação tenha sido colocada para outros usuários, né, como troco ou como destino ou como taxas, que no caso vão às claras no Monero. Né? Afinal de contas, o cara que está minerando aquela transação ele quer saber que as taxas foram devidamente pagas para ele. Então a soma de tudo isso, valores ocultos, que é o transferido mais o troco, e as taxas na saída é igual à da entrada. Se eu pudesse colocar valores negativos nessa brincadeira, ia dar zero também, né? Os valores de entrada e saída são condizentes, só que alguém ficou com saldo devedor. Isso não pode acontecer, então os bulletproofs são utilizados para garantir que todas as transações têm valores estritamente positivos, né? Positivos ou zero, dentro de uma faixa qualquer. Então, não há maracutaia de alguém saiu devendo dentro de uma transação escondida ali no biombo construído por esses mecanismos criptográficos. Então, é isso, sem entrar nos detalhes todos. É assim que funciona para esconder os valores das transações. E o Monero não é o único. Tá? O Zcash também faz esse tipo de transação, aí, ao invés de separar em três coisas, em três conjuntos de mecanismos para dar essas propriedades todas, né, de esconder o emissor, o receptor e os valores, ele usa uma primitiva só, que são os chamados ZK Snarks, Zero Knowledge Succinct Non-Interactive Arguments of Knowledge. Não vou tentar explicar aqui exatamente o que eles fazem, mas é essencialmente a ideia por trás é a seguinte. O que você faz é, ao invés de conseguir de fazer as transações usando uma calculadora mesmo, de como os dados na entrada e na saída se comportam, você constrói um circuito criptográfico que cada transação feita dentro dele envolve mecanismos que escondem emissor, receptor e valores. Dá para fazer esse tipo de coisa, né? O conceito de Snark é exatamente esse. Você consegue construir um
conjunto, né? É como se fosse um transistor, né? Para quem gosta de eletrônica, que consegue fazer lá operações de AND, OR ou NOT, só que essas operações elas são criptografadas, não dá para ver o conteúdo de entrada e saída correspondente a elas. No final das contas, o que garante-se, né, com esse circuito que é construído são construções mais ou menos grandes, né, costumam ser um pouco mais complicado de fazer do que o Monero, depende da transação. Na prática, né, enfim, tem prós e contras entre Monero e Zcash, é que esses circuitos construídos eles garantem quatro funções básicas, né, que são as mesmas que precisam ser garantidas pelas operações com Monero. Os valores de entrada são iguais aos valores de saída, né? A soma da entrada é igual à soma da saída. As entradas são saídas anteriores, né? Aquelas transações que entraram ali, elas existem, são válidas, não foram consumidas ainda. E que o emissor conhece as chaves privadas para as entradas que ele está consumindo. Ou seja, eu sou o dono da moeda que estou fazendo a transação de fato. As construções permitem essas garantias e, portanto, você consegue, mesmo sem saber, emissor, receptor e valores, verificar externamente que aquelas transações não estão fazendo nenhum tipo de sacanagem, né? Gerando valores do nada, destruindo valores do nada, coisas do gênero. Então, é essencialmente isto que dá o Zcash também. É parecido. Não, por acaso. Zcash, Monero são exemplos de meios de pagamento que podem ser utilizados em sites visados, como o Wikileaks. Aqui tem um print da chave Monero, do identificador Monero do Wikileaks, para quem quiser fazer alguma doação. Nem estou sugerindo, tá? Simplesmente explicando a existência. E do Zcash também existe os endereços correspondentes para poder fazer transações. Então, enfim, o mundo que precisa de privacidade tem olhado para esse tipo de moeda. Não é toda a jurisdição que aceita, tá? Monero, Zcash, mixers e afins, mas do ponto de vista técnico, né, de privacidade, é interessante conhecer esses mecanismos, tanto o global, né, o enlatado, com mecanismos criptográficos que estão por trás e os resultados correspondentes, né, como Monero e Zcash, né, a solução completa, quanto as subsoluções que estão por trás que podem ser utilizadas em outros cenários para quem quiser aí fazer um estudo mais avançado sobre esses mecanismos. É isso que eu tinha por hoje. Vamos sair desse cenário de sala fechada, vamos voltar para as aulas normais. Até mais!